Então, primeiramente, boa noite a todos e todas que estão aqui presentes na nossa sala virtual. A gente dá início a mais uma conversa isolada, tendo como nossa convidada a Beth Dorgan. Como de costume, na nossa reunião, eu vou começar falando um pouco sobre o currículo da Beth, caso você não a conheça, para você se inteirar um pouco da trajetória dessa nossa convidada, tá bom? É um currículo resumido, claro, porque se fosse falar do currículo extenso dela, a gente passaria noites e noites falando sobre isso, tá bom? Então, Beth Dorgan é doutora em artes cênicas pela ECA USP. Além disso, formou-se atriz pela Escola de Arte Dramática em 1989. Estudou a máscara clownesca com Cristiane Paolichito, Philippe Gaulier, Leris Colombaione, a máscara bufanesca com Betty Lopes e as máscaras neutras expressivas e da comédia dell'arte com Tish Viana. Atua como docente em cursos de formação de atores desde 1990 até os dias atuais, tendo passado pelas seguintes escolas: Teatro Escola Macunaíma, Fundação das Artes de São Caetano, Teatro Escola Célia Helena, Oficina de Atores Everton de Castro, Oficina de Atores Milton Travesso, Escola Livre de Santo André, Escola Superior de Arte Célia Helena, SP Escola de Teatro e Escola de Arte Dramática, EAD, ECA USP. Orienta cursos voltados para a linguagem clownesca na Casa do Humor, na SP Escola de Teatro, Oficina Cultural Uso de Andrade, SESC, Fundação das Artes de São Caetano, Doutores da Alegria, né, contribuindo para a formação de palhaços. Como atriz, atuou em peças como Casting, com direção de Marco Antônio Rodrigues, com a qual recebeu o prêmio Shell de Melhor Atriz, Assim É Se Lhe Parece, em 2014, com direção de Marco Antônio Pâmio, pela qual recebeu o prêmio Qualidade Brasil como Melhor Atriz de Comédia, e Solidão, em 2016, com Galpão do Folias, com direção de Marco Antônio Rodrigues. No cinema e na TV, atuou nos trabalhos Chamada a Cobrar e As Canalhas, respectivamente, ambos sob a direção de Ana Mui Laerte. Então, essa é a nossa convidada de hoje. Beth, é um prazer ter você aqui Prazer. conosco. Prazer todo meu, um prazer, uma honra, muito obrigada. Uma alegria muito grande estar com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Heitor, pelo convite, pela confiança. Eu me senti muito lisonjeado, assim. A Beth, ela fez parte da minha trajetória durante a minha passagem pela Escola de Arte Dramática, e essa relação, né, de professores, essa relação de mestre sempre dá um nervosismo. Então eu tremi muito para mandar a mensagem para a Beth dizendo: "Nossa, a Beth, a Beth". E foi um dos nomes, né, que eu sempre tive muito em mente como um resgate, né? Nesse momento de pandemia, a gente, né? Eu também faço parte da CIA Alternativa desde que vim para cá, para o interior, e a gente começou a discutir muito sobre o fazer teatral durante esse momento em que a gente está vivendo. E nesse momento de crise, né, que a gente passa, a gente resolveu mesmo olhar para esse nosso passado teatral, batendo papo com pessoas que ajudaram a construir, a fortalecer o teatro paulista, para que a gente pudesse entender um pouco essa perspectiva e tentar se redescobrir nessa tentativa e erro. E você foi um dos nomes que a gente também considerou para o nosso percurso. Então, Beth, nessa nossa busca de falar um pouco sobre passado, presente, tentando projetar um futuro, eu queria começar a falar com você a respeito da sua trajetória no teatro, né? O seu início, assim. Eu assisti já alguns vídeos com fala tua, em que você trouxe a EAD como um diferencial na sua trajetória, o trabalho da Beth antes e depois da EAD, e o teatro antes e depois da máscara. Como se deu o seu início, o seu encontro com o teatro antes da EAD? A primeira experiência que eu tive em teatro foi aos 15 anos. Minha mãe, quer dizer, como espectadora, eu comecei com 5 anos. Minha mãe era uma pessoa apaixonada por teatro, por arte em geral. Então, ela me levava, havia em São Paulo o TAIB, que era o teatro
que era um teatro que trazia as peças magníficas. Eu, com 5, 6 anos, estava assistindo Intriga e Amor de Schiller, Diário de Anne Sullivan. Olha, o Dagoberto fez que sim, porque ele assistiu também. Olha só, que memória, né, Dago? Mas eram peças gratuitas, era um projeto maravilhoso que tinha uma formação de público como alvo e que funcionava magnificamente bem. Então, eu, desde muito pequena, minha família sempre gostou muito de teatro, de arte. 6, 7 anos, meu tio me levava para o Municipal de manhã, domingo, para assistir ópera. Tinha um projeto domingo de manhã no Municipal, que era gratuito, sempre gratuito, porque a gente era muito duro. E então eu tenho isso como herança mesmo da minha família, agradeço muito por essa formação. Aos 15 anos, a minha mãe era supervisora do Serviço de Educação Supletiva em São Paulo. E faltando uns 15 dias para a estreia do grupo de teatro do Serviço de Educação Supletiva, o diretor estava nos corredores lá, chorando, gritando, porque o palhaço do Alto da Compadecida, que era a peça que eles estavam montando, ficou doente. E eles tinham que suspender a peça. E aí a minha mãe chegou e falou, olha, minha filha é adolescente, ela gosta de teatro. E aí, 15 dias depois, eu estava estreando no Teatro Arthur Azevedo, na Moca, fazendo o Alto da Compadecida, o palhaço. Ou seja, comecei como palhaço, provavelmente terminarei minha carreira assim. Aí eu parei, fui fazer a ECA, mas fui fazer publicidade, depois jornalismo, porque era uma época em que você fazer teatro profissional, ser uma atriz profissional, era alguma coisa estratosférica, pelo menos para pessoas como eu, né? Vinda de uma família libanesa tradicional, filha única, assim. Minha mãe sempre me apoiou muito, mas não era uma coisa que eu achava possível. Eu falei, não, você nunca me passou por atriz profissional. Aí eu fiz publicidade na ECA. Nos 2 primeiros anos eu tive grandes colegas, fui colega da Rose Campos, pessoas maravilhosas. E depois jornalismo. Aí eu fui para a Espanha fazer uma pós-graduação em jornalismo, da qual eu nem me lembro, só me lembro das peças de teatro que eu assisti lá. E quando eu voltei, eu trabalhava na Casa de Cultura Mazzaropi, a minha diretora, como castigo, porque eu fiquei fora, segundo ela, passeando pela Europa, na verdade eu estava estudando, ela me pôs de castigo para dar plantão numa oficina de teatro aos sábados e domingos que o Everton de Castro ministrava no Mazzaropi. Depois de 2 semanas que eu fiquei lá dando plantão, ele disse que ele não aguentava me ver lá com aquela cara de chuchu. E aí ele me chamou para ensaiar. Nós montamos a Casa de Bernarda Alba, ficamos 1 ano em cartaz viajando com a peça. E aí, logo em seguida, eu tinha um grande amigo, o Galeão, que ia prestar exame para EAD, vestibular, e me arrastou, me obrigou a fazer inscrição e fazer vestibular com ele, fazer réplica para ele, e eu acabei entrando na escola. A Raquel Araújo, que é minha grande amada professora do primeiro ano da EAD, me perguntou depois se eu sabia por que eu tinha entrado. Aí eu falei, não tenho a menor ideia. Ela falou, você entrou porque você sabe escutar. Bom, alguma coisa, né? Terminei a EAD e continuei ainda achando que eu não era uma atriz, assim, como profissão. Comecei a fazer alguns trabalhos e aí um dia eu fui prestar um concurso na Folha de São Paulo, porque eu teimava ainda em que eu tinha que ser jornalista, era o grande sonho da minha mãe. Ela olhava, via a Silvia Popovic na TV, a Silvia foi minha colega também na ECA, ela falava assim, puxa, Silvia, deu certo, né? O sonho dela era que eu que eu fosse uma jornalista mesmo. Aí eu fui até a Folha de São Paulo, foi um dia muito importante na minha vida, porque eu passei lá nas provinhas e tinha uma conversa com a editora, uma japonesa, não sei o que ela era, se era editora ou se era do RH, sei que era uma japonesa chiquérrima, aquelas japonesas fashion, assim. Ela conversou comigo e no final da entrevista ela falou assim para mim, deixa eu te perguntar uma coisa, você diz aqui que fez escola de teatro, você está fazendo peça? Falei, sim. Ela falou, vou te fazer uma pergunta. Sexta-feira, 6 horas da tarde, você arruma sua mala, sua bolsa para ir embora da redação, você trabalha aqui na Folha, 6 horas da tarde você arruma a bolsa, está saindo, acontece alguma coisa gravíssima, importantíssima, e o teu editor chega para você e fala assim, você tem que ficar, porque vai ter que fazer uma matéria sobre isso, não dá para sair.
você vai ficar até de madrugada trabalhando. E você tem espetáculo às 9 horas da noite. O que você faz? Aí eu peguei a minha bolsa, levantei, falei para ela, muito obrigada, a senhora acabou de definir, decidir a minha vida. Aí abandonei definitivamente a possibilidade de ficar com jornalismo, e naquela noite que eu saí lá da conversa com ela, já era tarde, eu entendi que eu era uma atriz. E a partir daquele dia, sempre que alguém me perguntava qual era a minha profissão, eu passei a dizer, eu sou atriz. Então foi realmente um momento determinante em que eu assumi a minha profissão. Mas, com certeza, a minha vida é realmente antes da EAD e depois da EAD, porque sem ter passado pela EAD, isso com certeza não teria acontecido. Acho que eu comecei assim, isso foi na década de 90, e paralelamente a isso... Não, eu estava fazendo o Quadrimatse nessa época. Já era o Quadrimatse. Que era um espetáculo de clowns com a Cristiane Paulikito dirigindo. Foi essa primeira experiência com o Quadrimatse que você encontrou com a linguagem do palhaço? Ou teve alguma experiência anterior a Foi. essa? Não. Em 91, eu comecei a fazer oficina com a Quito, na Oswald de Andrade, levada pelas mãos da Thais Ferrara, que é uma grande amiga minha, que hoje é um dos pilares dos Doutores da Alegria. E a Thais falou, eu estava numa época meio deprê, não sei se eu vou ficar fazendo teatro, não sei o que, estava meio assim, a Thais me arrastou para fazer a oficina, que era com Fernando Vieira, era uma oficina de clown com Fernando Vieira. Chegando lá, o Fernando não pôde ir, porque ele foi trabalhar, acho que no Rio de Janeiro, e ele mandou a prima, que era um ser, na época, muito estranho. Ela tinha acabado de chegar da Europa e ela que começou a dar a oficina para a gente. A oficina era de 6 meses, acabou durando 1 ano e meio, a gente implorou na Oswald, eles concordaram, ficamos 1 ano lá com ela, era a Quito, que é Cristiane Paoli Vieira, prima do Fernando Vieira. E de lá nós quisemos continuar com a Quito, nós não queríamos parar. Começamos com 40 pessoas, e aí as pessoas vão entrando em contato com a máscara, né, que é você se olha num espelho de aumento, então muitas pessoas acabaram recuando, foi diminuindo, ficamos em poucos, não me lembro, talvez uns 15, 20, e aí nós tomamos uma casa que era da Cuca Bolaf. A mãe da Cuca tinha uma casa para alugar nas Perdizes, na Rua Vanderlei, nós tomamos a casa, e toda vez que chegava alguém lá para alugar, dava de cara com 10, 15 palhaços lá dentro, se assustava e ia embora. A casa ficou um tempão ali, e chamamos a Quito ali, ela continuou treinando com a gente. Eu sei que para onde a gente ia, a gente arrastava a Quito, para o Tendal da Lapa, para um monte de lugar. E acabamos montando o Quadrimatse, 4. Ficamos em 4. Noêmia Duarte, Thais Ferrara, Valmir Santana e eu. Isso foi em 93, eu acho, 92, 93. E aí nós ficamos com a peça em cartaz até 2000. Terminamos com o Quadrimatse em 2000. A peça foi para a Europa, viajou. Foi assim, esse foi o outro momento de virada da minha vida também. E estou com a Quito até hoje, né? Sim. Esse momento de virada, Beth, né, que a gente começou falando, né, da EAD, esse ponto de virada, e vem esse encontro com a Quito na experiência da máscara, que é um outro ponto de virada, e que também traz um depois, né, na sua trajetória. Qual a diferença entre a Beth atriz antes da máscara e a Beth depois da máscara? É gigantesca. É uma diferença gigantesca. Como eu disse no começo, Heitor, eu sou filha única e criada assim pela minha mãe, que era uma pessoa extremamente liberal. Minha mãe foi uma grande pedagoga, uma mulher excepcional, excepcional como intelectual, como mãe, como amiga, foi uma pessoa decisiva na minha vida. Só que às vezes quando eu era menor, ela ia dar aula e eu ficava com os meus avós. Então eu sou uma filha única criada por avós libaneses, e isso, de uma certa forma, se refletiu muito, porque eu não tinha com quem brincar, eu era sozinha. E quando eu fui para a escola,
também não tinha com quem brincar, porque eu era muito tímida. Eu ficava grudada na porta, do lado de fora da sala dos professores. Minha mãe abria a sala e me expulsava. Ela falava, vai brincar, vai lá fora no pátio. E eu tinha medo, eu não gostava. Então, eu cresci muito sozinha, sem turma, sem bando, sem amigos, assim. Quando eu entrei na EAD, eu entrei com 27 anos. Já tinha feito as faculdades, já tinha feito mestrado em comunicação social. E dei de cara com uma turma. Tinha gente da minha idade, tinha, mas, por exemplo, a Lúcia Romano, Emílio de Mello, Luciano Quiroli. Era uma turma da pesada com 18, 19, 20 anos. Emílio de Mello, o Emilinho estava fazendo tiro de guerra. Ele chegava lá, né? Com coisa assim, que ele estava prestando serviço, né? Militar. Acho que era, não sei, agora estou falando, não sei se... Ah, Emílio, se for mentira isso que eu estou falando, me desculpa, mas eu me lembro dele, um jeitinho assim, eu não lembro o que era, mas era um jeitinho assim, ele tinha 18 anos. E o Lute tinha 21 anos. Então, eu era já da turma mais velha. E a EAD, na época em que eu cursei, era uma escola, sempre foi uma escola maravilhosa, magnífica. Eu devo, nossa, minha vida à EAD. Mas era uma escola que tinha uma visão muito séria do teatro. Não que não houvesse comédias, tanto que no meu segundo ano de escola houve um festival Martins Pena, contra o qual, aliás, nós, alunos, nos rebelamos, porque a gente achava que tinha que fazer teatro sério. Sim. E que fazer Martins Pena, olha a cabeça, né? Cabeça de jirico mesmo, né? Depois que você olha para trás, você fala, meu Deus, que coisa mais idiota. Mas na época a gente queria fazer teatro sério. E achava que tinha que fazer naquelas coisas assim. Me lembro de um colega meu que ele chorava e as lágrimas pulavam assim. E ele ficou muito bravo comigo porque eu não conseguia chorar. Então eu saí da EAD com uma sensação assim um pouco de que eu não era capaz, porque eu não conseguia sofrer e chorar. Eu achava que eu não tinha intensidade para ser uma atriz. Quando eu fui para o treinamento com a Quito, eu entendi a minha chave. Então, não é uma questão de certo ou errado, nada disso, mas é uma questão da chave que, para cada ator, abre com mais facilidade os caminhos para a experimentação. Né? E eu percebi que, para mim, a chave abria o caminho do lúdico. Quando isso ficou claro para mim, aí eu comecei a me divertir, mesmo fazendo tragédia. Hoje, por exemplo, se eu tiver que fazer uma tragédia grega, e ai de mim, ai de mim, ai de mim, eu vou me divertir muito, porque eu entendo que esse é o caminho que a máscara me mostrou, me indicou, que me faz não ter medo de errar, não ter medo de explorar possibilidades, explorar limites, né? Ampliar os limites, não ter medo do ridículo. Eu acho que está muito ligado a isso. Eu tinha muito medo de errar, eu tinha muito medo de fazer alguma coisa que não correspondesse às expectativas. Né? E aí, com a máscara, isso se rompeu. Eu aprendi a ser cara de pau. E aí isso me fez assim explodir os limites e não ter medo de fazer bobagem, de ser ridícula, das pessoas rirem daquilo que eu estava fazendo, de fazer errado. Acho que é por isso que eu me interessei, inclusive, tanto pelo treinamento da máscara com outros atores em formação, porque eu acho que ela te mostra exatamente que para você ser um ator, você precisa ter coragem de errar, porque senão você vai ter sempre o pequeno acerto. Né? O Antônio Bujanra me falou uma vez uma coisa maravilhosa. Ele falou assim para mim, eu estava ensaiando Senhorita Júlia, encontrei o Abu, e ele falou para mim, Senhorita Júlia, amo esta peça, é sempre um grande fracasso. Aí eu falei, Abu, mas é um fracasso. Ele me chamava de Amarguinha. Ele falou, Amarguinha, é preferível um grande fracasso a um pequeno sucesso. Eu fui entender isso depois. E é exatamente isso, é você não ter medo de dar um passo em direção ao abismo, não ter medo de arriscar e de né, colocar todas as suas cartas ali. Pode ser que seja um grande fracasso, mas você com certeza foi em direção a algum desafio, alguma coisa importante. E possibilidade de pequeno acerto não é ruim, mas é você pedir a mesma pizza de mussarela toda semana. Eu acho que abrir, né, o leque
de possibilidades é uma das coisas mais importantes que a máscara me ensinou. Essa perspectiva, né, do acerto e do erro, você, enquanto artista pedagoga, né, você traz essa perspectiva para a sala de aula, né? Muitas vezes você falou, inclusive, para mim, que também passei a EAD com medo de errar, né? E mesmo sem você utilizar necessariamente o nariz, né, dentro da sala de ensaio, você traz esse procedimento, né, essas técnicas para a preparação de um ator em formação. Isso, você sempre teve isso como ponto de partida para o seu trabalho enquanto professora? Depois que eu entendi isso com a máscara, sim. Porque eu... Ai, meu Deus, que é esse gato maravilhoso, Fátima, como chama? Coisa mais linda. Depois que eu comecei esse trabalho com a Quito e que a gente começou o quadre, paralelamente eu estava começando a dar aula. Eu sempre tive muito cuidado com isso, porque eu acho que não é assim, você faz um curso de teatro e sai dando aula assim, eu acho tão delicado, né? O nosso território é tão sutil, é tão delicado. Então, depois que eu comecei a realmente ter um contato mais íntimo com a máscara, eu fui percebendo o quanto isso atuava sobre mim, como atriz, como isso foi me ajudando nesse território da pesquisa, como atriz. E aí, em 95, eu entrei no Célia Helena, no Teatro Escola Célia Helena. Foi uma honra para mim, a Célia me chamou. E quem me indicou, aliás, foi o Wellington Nogueira, dos doutores. E a Célia me chamou, eu comecei a dar aula lá no técnico. Eles me pediram, ela me pediu para começar a trabalhar com a máscara do palhaço. Eu falei, eu não posso, porque é uma máscara muito delicada para se trabalhar, eu tenho só 3, 4 anos, é muito pouco. Aí, mas ela pediu, insistiu, eu falei com a Quito, falei, Quito, eu aceito lá se você me supervisionar. Então, no começo, eu dava o treinamento básico e a Quito me supervisionava. De vez em quando, ela ia lá para ver se estava tudo correndo de uma forma correta. E isso foi me ajudando a perceber nos alunos atores como era bom para eles, como eles iam perdendo exatamente essa angústia, essa ansiedade de acertar, né? Você lidar com o erro num mundo, numa sociedade como a nossa, capitalista, treinada para a produtividade e para o acerto, é muito difícil lidar com o não saber, né? O não conseguir, que é a base do trabalho do palhaço, né? E o que acontece? Você começa a ensaiar, você começa a fazer um jogo, um exercício, você quer acertar. Eu me lembro de alunos meus que ficavam assim, fazendo o jogo ou ensaiando a cena e olhando para mim com aquela carinha, tá certo, professora? E não há nada mais limitador do que isso, pelo amor de Deus, você, né, ficar olhando para a cara do teu diretor ou do teu professor para ver se você está acertando, né? Então, quando eu percebi que isso estava me abrindo possibilidades como atriz, eu comecei a experimentar isso com os alunos lá do Célia e depois, em 2000, quando eu fui para a EAD, a minha breve passagem pela fundação, a minha passagem pela fundação foi breve, porque foi um semestre que eu fui substituir, olha que honra, a Georgette Fadel dava aula lá e teve um semestre que ela não pôde, ela estava num projeto, e eu fui. Foi uma experiência linda também. Então, na medida em que eu fui percebendo que isso me abria possibilidades como atriz, eu comecei a experimentar isso com os atores em formação. E acho, para mim, ainda que é um caminho que eu pesquiso e no qual eu acredito. Tanto que o doutorado foi exatamente isso, o trabalho da máscara clownesca no processo de treinamento, não treinamento no sentido, né, de treinamento assim, do ator, mas de abrir as possibilidades poéticas. Tem a ver com o território do desconhecido, né? De colocar-se Sim, em risco e escutar as sim. circunstâncias que aparecem, não é, Beth? Porque a máscara, perdão,
Eu odeio quando eu assisto algum concerto, ou quando eu ouço uma gravação que foi feita ao vivo, e sempre tem um miserável que tosse no meio da música. Eu ódio disso. Aí Deus te castiga e faz você tossir, quando você não deveria, né? Isso é castigo, engasguei. O território, o Ricardo Darín, aquele ator argentino maravilhoso, ele fala que o teatro tem que ser perigoso para o ator. Ele diz, o teatro é um abismo para o ator. Tem que ser perigoso. Não pode ser um território de conforto, né? E eu me lembro do Celso Frateschi. Eu ainda era aluna da EAD, eu fui fazer uma substituição numa peça que ele estava dirigindo, né? Porque ainda era Teatro do Bexiga, uma peça chamada Banquete. Tinha a Mônica, o Ângelo Brandini, que hoje é a diretora da Vagalum Tum Tum, e o Pedro Veneziani, que era um ator deslumbrante, da minha turma da EAD. E eu me lembro que eu fui substituir, para variar, um ator também de última hora, e eu tinha um manto que me apertava muito aqui. A gente fazia o texto do Brecht, O Imperador e o Mendigo, e o manto me apertava muito. E eu me lembro que eu cheguei para o Celso e falei, Celso, eu preciso resolver um problema, esse manto está me apertando, eu estou muito desconfortável. Eu nunca me esqueci da resposta do Celso. Desde quando um ator tem que estar confortável em cena? Né? Então, essas pequenas lições, que são grandes lições, vão se somando. E aí, quando você está no território da máscara, estar desconfortável significa que você está entrando em contato com limites teus, né, que te deixam numa zona de conforto, que te dão uma certa segurança em relação ao seu desempenho, que te dão esse pequeno acerto e que realmente te fazem ir até esse ponto. Quando você começa a trabalhar com a máscara e você percebe que você pode dar um passo além, mesmo que isso resulte numa grande porcaria, você também entende que essa grande porcaria pode ser, para não falar outra palavra, pode ser o próximo passo para alguma coisa muito interessante. Não é? Então, você começa a expandir os limites e dá uma baixada no teu ego, né? Porque o que a gente quer é que as pessoas gostem, que as pessoas te achem linda, maravilhosa. Nossa, como você, puxa, você resolveu de primeira assim a cena, você pá, pá, pá. E aí você vai no pequeno acerto. Aí quando você fala, não, peraí, vamos mais, e você faz coisas horríveis, e o teu diretor fala, isso tá uma porcaria, joga fora, não sei o quê. Aí você fala, em vez de você falar, ai meu Deus, e travei, e não faço mais, você fala, então peraí, vou fazer outra porcaria. E vai. E aí com isso você caminha na tua pesquisa, e não na sua pesquisa só, você caminha no processo de criação com os teus colegas, com os teus companheiros, né? E fica muito mais gostoso, porque você aprende uma coisa fundamental. E quando alguém está rindo de você, o que na nossa sociedade, em princípio, é uma punição, na verdade pode ser um momento muito bom da tua vida, né? Aprender a aceitar o riso do outro, não como uma punição, mas falar, ok, está rindo de mim. Então, peraí, vou fazer uma coisa que você vai rir mais ainda. Isso é uma liberdade para o ator pesquisar, né? Para o ator ampliar essas possibilidades de pesquisa. E outra coisa fundamental da máscara, que eu estou falando só o ator, aprender o mais importante no teatro, para mim e na vida, a escutar o outro. A Raquel Araújo, minha primeira professora de interpretação na EAD, sempre falava que a escola tinha que ter um curso de escutologia. A gente quer sempre resolver o assunto assim, eu falo, calma, escute o outro, ouça e reaja. E a máscara clownesca, a máscara do palhaço, é uma máscara que reage ao que lhe é dado, né? Ela reage. Por isso, e para isso, ela tem que aprender a escutar tudo, a si mesma, ao próximo, a tudo em volta, ao ambiente, ao passarinho que canta, a buzina que toca, ao olhar do companheiro que está em cena, a respiração do companheiro que está em cena, a temperatura. Então, eu acho que ela realmente é um processo fundamental para um ator. E como ela me transformou e continua me transformando, eu procuro trabalhar isso com atores em formação, porque eu acho que pode ser um caminho. Sem contar que poeticamente é muito bonito também.
Assim, eu acho que a maior dificuldade para quem está começando no teatro, né, é se abrir de fato para esse risco e ir para o jogo sem premeditar nada, não é? É. Que é o Porque, porque você, se você vai, o Peter Brook falava isso, se você entra em cena, entra para um jogo sabendo já o que você vai fazer, é teatro morto, né? Teatro morto. Você já entra, né, com as cartas na mão e já prevê tudo. E aí o que acontece, Heitor? Se alguma coisa acontece no caminho ali que não estava prevista, você desaba, né? Porque Uhum. tudo tem que estar tão sob controle que quando alguma coisa muda, você desaba, você trava. Eu odeio essa palavra, que nem travar aqui o Zoom. Você trava. Você não lida com o inesperado. A máscara te ajuda a lidar e a aceitar o inesperado. E transformar esse inesperado em alguma coisa muito interessante, potente. Né? É um estado a gente já parece que a gente já aciona o piloto automático da prontidão, né? A gente precisa responder sempre de maneira produtiva, assertiva, fora, né, do jogo de cena, e a gente também carrega isso para dentro da cena, né? Tá. É. E acaba sendo uma prontidão com cartas marcadas. Uhum. Né? Porque a máscara do palhaço ela passa também pelo nada, pelo não saber, sabe? Pelo momento do. Podem ser momentos belíssimos. Você vê um palhaço naquele exato instante em que ele não sabe, né? E a gente é treinado para ter essas respostas prontas, para, né, para acertar, para ter essa prontidão, para não, se perceba no não saber. Se perceba e aceite esse vazio, que não é um vazio que você murcha e desiste, né? É a respiração do momento. Esse é o teu estado de presença absoluta no momento. No momento. Né? Não é você entrar, por exemplo, numa cena. Tudo bem, é claro que a gente sabe o que vai acontecer na cena, é claro que você sabe tudo isso, mas você tem que entender que tudo aquilo foi combinado, foi ensaiado, mas é a vida. E a vida pulsa. E a vida acontece ali, naquele momento. Por mais que você tenha ensaiado, o que você ensaiou foi antes. Naquele momento acontece daquele jeito. E tudo pode acontecer. E você tem que estar, não assim, ai meu Deus, mas ok, vamos ver o que acontece. Né? Sem contar que é muito mais gostoso também, você não sai daquelas cenas ou daquelas peças com aquela dor de cabeça, né? Todo torto, todo enrijecido, aquela coisa assim. Né? Você entra para o jogo e venha o jogo. Eu estou vendo comentários aqui no chat, Beth. A Bárbara Grado comentando que muito lindo isso que você trouxe, que acabou de trazer para a gente. Veio um comentário para mim aqui do privado. O medo de É errar. privado, né, Heitor? Não vai falar, é privado. O medo de errar tira o prazer do acerto, né? Um comentário aqui Sim, do Luan. é verdade. É verdade. Sabe o que é? Ô, Priscila, você que está aí, meu amor. Jean está aí também. Que prazer ver vocês. Que Sim, minha alegria. linda. Saudade, meus amores. Saudade. Esses são a EAD do momento, queridos. É, Que é uma legal. coisa deliciosa ver vocês aí. É, eu acho que a gente tem que começar a reformular também o que é o erro e o que é o acerto. Né? Porque a gente também tem isso, o acerto. O que é o acertar? Né? Eu acho que tudo isso faz parte dessa reformulação de um pensamento mesmo, que eu volto a dizer, é esse pensamento de produção, né? Você tem que acertar. Eu acho que o Tennessee Williams, naquela peça Margem da Vida, Uhum. toca nisso de uma forma tão linda, né? Porque a Laura Wingfield, ela não se enquadra num processo produtivo americano, né? Ela não sabe, não consegue datilografar no tempo certo, com o máximo de toques na máquina de escrever para ser uma boa aluna. Ela não consegue, quer dizer, ela não se encaixa num mundo que exige a perfeição, a superação,
a produtividade, né? Nós temos que produzir para justificar o ar que nós respiramos. Eu odeio esses filmes americanos de superação. Eu odeio. Sabe, o carinha tá lá, aí ele vai, aí ele consegue. Ô, meu, e se não conseguir? Sabe? Se ele tem lá, aquele lá que tem problema na perna e vai ser escafandrista, vai querer ir para o fundo do mar e quase... Tudo bem, eu acho ótimo conseguir. Não estou dizendo que não é bom acertar e que você não tem que lutar pelo que você quer. Claro que sim. Mas parece que isso vem na frente, entende? Você tem que ser, né, o muito bom. Não, você tem que ser quem você é, na sua plenitude, né? E a máscara te traz isso, né? Eu acho que a máscara do palhaço é a máscara que nos conecta realmente com a nossa humanidade, né? Com quem realmente somos. Teve um vídeo que eu acompanhei do Sesc TV, né, nesses estudos por fora, em que você fala sobre o clown de cada um, né? E você traz uma fala muito bonita também, né? Em que você diz que a gente não escolhe o nosso palhaço, né? Que a gente vai percebendo, vai entendendo e convivendo com ele, né? Porque ele, Heitor, nos habita. Ele somos nós, né? O palhaço, nossa, ele somos nós, acho que é uma construção errada. O palhaço, nessa concepção que a gente trabalha, acho que geralmente é isso, mesmo quando é um palhaço clássico, tradicional de circo, ainda que ele assuma, tem palhaços do circo que assumem o mesmo nome do palhaço anterior, às vezes passa de pai para filho, mesmo assumindo o mesmo nome, mesmo assumindo o mesmo figurino, aquilo que está lá dentro, a essência que está lá dentro é diferente. Mesmo fazendo o número clássico, né, exatamente como ele está previsto, a essência que está lá é diferente, é pessoal, né? O palhaço nasce, cresce, amadurece e morre com você, né? Ele é quem você é, às vezes numa dilatação de algumas características, né? É como se a máscara fosse um refletor que ilumina lacunas, na verdade não lacunas, estou falando bobagem, ilumina lugares teus que na tua vida cotidiana não são iluminados, né? Lugares que para você se adequar ao mundo em que você vive, normalmente você não ilumina. A máscara vai lá e joga um refletor nesses lugares. Ou ela dilata aquilo que já é. No meu caso, por exemplo, eu nunca me esqueço que o Antônio Araújo ligou para mim, ele foi assistir o Quadrimasse, ele ligou para mim e falou assim, ai, Beth, puxa, que legal, né? A tua palhaça, a Elizabeth, é você mesma, né? Porque ela é o que eu sou, levado às últimas consequências, né? Então, esse palhaço, ele é pessoal. Porém, como na arte não existe dogma, nós temos artistas que têm vários palhaços. Por exemplo, a de Castro. A de Castro é uma grande palhaça, formadora, maravilhosa, mora na Inglaterra. E ela tem três, não sei, dois, três facetas diferentes. Quantos, Dago? Cinco? Cinco? Ela tem 5 palhaços, vamos dizer assim, que não são inventados, são ela também, só que separados em facetas diferentes, né? Então não existe dogma, mas com certeza a maioria dos palhaços amadurece e essa máscara amadurece junto, porque ela não é cristalizada e quando você vai, ela vai com você, né? Isso é muito claro, por exemplo, desculpa só um pouquinho, no Jacques Tati, a gente vê essa curva, mesmo no Chaplin, né? Quem viu aquela cena do Chaplin com Buster Keaton, uma cena clássica dos dois velhos tocando piano e violino, né? Você vê eles velhos ali, né? Então, mas a máscara, o espírito, o clown está lá, né? Pessoal, eu estou fazendo perguntas para a Beth, mas quem quiser liberar o microfone, volta a comentar, pode fazer pergunta, trazer algum comentário ou escrever no chat. E dizendo E isso, você pode me mandar ficar quieta, viu, Heitor, porque eu falo muito. Não, tá lindo, é isso mesmo que a gente quer, aproveitar e registrar esse encontro aqui com o aprendizado que você, essas trocas, né, da tua experiência.
Tem uma pergunta aqui, Beth, que você tocou no assunto do palhaço de circo, né? E tem pessoas que fazem diferença entre o palhaço de circo e o clown, o palhaço do teatro. Como você olha essas duas perspectivas, né, da máscara? Olha, eu acho que atualmente as fronteiras já estão tão diluídas que eu não consigo mais fazer uma diferenciação assim radical. O que eu vou falar é em relação à minha experiência, tá bom? Uhum. Minha experiência. Não em relação a coisas que eu leio em livros ou uma visão de outros pesquisadores. O Dago, que está aqui, por exemplo, pode falar de uma forma diferente, porque são experiências mesmo, né? Eu, Beth, quando eu ponho a máscara e a Elizabeth the Queen, que está presente, mais presente à frente, eu não poderia ser jogada, por exemplo, numa arena, numa pista de circo com 2.000 pessoas. Eu não tenho condição de atuar num espaço desses. Eu sou uma palhaça que fala muito, que tem trabalha muito em cima do raciocínio. Eu não tenho nenhuma aptidão física, por exemplo. Então, eu normalmente funciono em espaços pequenos, mais, entre aspas, cênicos no sentido teatral, mas assim, com menos pessoas e onde eu não tenha que ter nenhum tipo de atuação que eu precisaria ter numa pista de circo normal. Há outros que não, que você pode jogar eles em qualquer lugar, que eles vão estar maravilhosamente bem. Então, quando começou essa pesquisa, na década de 80, aqui com mais intensidade, muita gente de teatro foi fazer a pesquisa da máscara. Então, naturalmente, houve esse olhar teatral, esse olhar, né? E companhias de teatro que estavam pesquisando, por exemplo, o Ornitorrinco, várias companhias estavam pesquisando também essa linguagem. Então, vamos dizer que houve uma apropriação por parte do teatro de uma tradição que vem do circo. Por outro lado, se nós pensarmos no circo e depois no cinema e na televisão, houve também uma apropriação desses palhaços de circo pelo cinema e pela televisão. Então, essa máscara naturalmente também se modificou. Vou dar um exemplo, o próprio Chaplin, né? Aqui no Brasil, Oscarito, por exemplo. Oscarito era circense. Quando você vai para a tela, né, é, o espírito é o mesmo, mas digamos, a caracterização já não é a mesma do circo, né? Quando você tem pessoas que foram formadas no circo tradicional e que vão para o teatro, que vão para o cinema, para a televisão, existe essa mudança. Tem diferenças, por exemplo, o clown é do teatro, o palhaço é do circo, mas hoje não, por exemplo. Tanto a Quito como os parlapatões, o pessoal todo mundo usa agora o termo palhaço. Na Europa existem distinções. O Fellini faz distinções no livro dele, o Tristan Remy, todos eles fazem distinções técnicas, né, de nomenclatura. Mas eu acho que aqui eu penso assim, palhaço que está num circo, numa pista, e que tem uma função ali que uma pessoa como eu não poderia de forma alguma desempenhar, e pessoas como eu, que são, digamos, formadas no palco, no teatro, e que têm essa formação clownesca, e que embasa e está presente no nosso trabalho como atrizes, como atores, né? Existem diferenças técnicas que, como eu falei, vocês vão conversar com cada formador, com cada artista, e eles vão dizer para vocês quais são essas diferenças. Para mim, é isso. Eu vejo o palhaço de circo, eu vejo a Relia, Pimentinha, Piccolino, o próprio Leris Colombaione, vários palhaços assim, e eu vejo esses palhaços no picadeiro, né? Eu não me vejo no picadeiro, eu me vejo num espaço cênico diferente, né? Inclusive sem máscara, já sem a necessidade do nariz vermelho, porque é um estado. É um estado. Esse estado, para mim, é o mesmo. O que muda é a sua configuração física,
sabe? Mas assim, o estado é o mesmo, né? Tanto que Dagoberto e eu fizemos treinamento com o Leris Colombaione, lembra, Dago? O Dago ainda foi, nossa, o Dago bombou lá, caiu da cadeira de 3 metros de altura, fazia cambalhota, fazia tudo. Eu fiquei na minha, entendeu? Né? Porque não consigo fazer isso, não adianta. Éramos um Então, pouco mais jovens, né? éramos um pouco mais jovens, mas você, nossa, foi top ali. Porque você tem essa condição física, né, que te permite isso. E que, ao mesmo tempo, é um palhaço que transita em corredores de hospital, em um quarto de hospital, onde você não vai ter absolutamente o mesmo desempenho, a mesma postura, o approach que você tem no picadeiro. Você entra num quarto de uma criança no hospital, né? Então, eu acredito, resumindo, que são dilatações diferentes, né? E você trouxe essa perspectiva do Estado, né? E aí tem uma pergunta aqui que o Rodrigo fez, que eu acho que dialoga muito com a questão do Estado. Qual a diferença entre o estado do clown, né, do palhaço, para o estado do bufão? Olha, eu gosto também, eu tenho que tomar muito cuidado com essa palavra estado, porque senão dá a impressão também que você entra num estado, ei, baixou, sabe? Aí você entra num estado, assim, uma coisa meio mediúnica. E não é isso, né? O estado que a gente chama é esse estado de disponibilidade, o jogo, para escuta, esse estado lúdico, né? De estamos aí, vamos jogar, vamos, né? Estamos juntos, escuta, a presença no aqui e agora. Então, quando você está como ator e com atriz e a máscara, você está nesse estado de jogo que também com o bufão você vai estar. A diferença básica, para mim, do bufão e do palhaço, e ela é fundamental, eu vou citar uma frase que eu sempre uso quando me perguntam isso. A frase é a seguinte, eles usam o termo clown nessa frase, mas é assim, o clown vem das estrelas, o bufão vem do centro da Terra e as duas máscaras se encontram na superfície. Ou seja, você trabalha com a máscara do palhaço, o estado lúdico, todas essas possibilidades, inclusive, sim, também a crítica social, está tudo presente, mas tem um grau de dilatação, um grau de expressividade. Quando você trabalha com a máscara do bufão, você está num território, estou falando do bufão grotesco, num território do grotesco, no território da crítica social, onde não entra necessariamente a pulsação deste ator, ou desta pessoa, se não for um ator. Ou seja, quando você tem a sua máscara de palhaço, como eu falei, é a máscara daquele palhaço específico. O Ézio é Zabobrim, né? O Caco Matos é o Belo, né? O Dago depende. Quando você está com a máscara do bufão, você não tem necessariamente uma relação direta com essa criatura. A máscara do bufão, como uma máscara crítica, de crítica social muito pesada, muito forte, e lúdica também, no território do lúdico, mas ela tem uma outra construção. Então, você pode, no mesmo espetáculo, por exemplo, se é um espetáculo, passar por várias máscaras de bufão, ou do trabalho de pesquisa, entende? Ela não é pessoal, necessariamente. Se bem que também, durante o processo, a gente pesquisa o bufão de cada um. Mas ela não é pessoal nesse sentido de ser única e sua. Ela é uma máscara crítica, uma máscara que trabalha com a visceralidade, né? E o grotesco não precisa necessariamente estar na sua composição física, pode estar no seu discurso, né? Hoje em dia, aqui no Brasil, nós temos muitos exemplos, é só a gente ligar a televisão que a gente vai ter muito material de pesquisa, de bufões. Que tem uma pergunta aqui engatilhada, que foi da Aline. Acho que em algum momento você mencionou o filtro, né, do ator diante da máscara, né? E a Aline pergunta o que é o filtro da máscara do ator. Aline, se você quiser liberar o teu microfone para você Eu não talvez entendi. explicar melhor, ela
Explica para mim, Aline, não entendi. Oi? Oi, Oi. Aline, me explica, por favor. Boa Sou meio noite. lenta. Oi. Não, é que eu vi outra entrevista sua e você falava do filtro da máscara do ator. Aí eu fiquei meio confusa. Filtro da... Ah, já sei o que você está falando. Sim, acho que eu já entendi, já entendi. Deixa eu ver, se não for isso, você me corrige, tá bom? Tá. Acho que o que a Aline está perguntando é o seguinte, quando você, agora em termos de dramaturgia, quando você vai fazer um trabalho, por exemplo, você está fazendo um trabalho, e você faz a dramaturgia criada a partir da máscara, né? Desculpem, eu vou dar o exemplo do Quadrimatsi, porque é o que eu posso falar, ou do Chá de Alice, que a gente fez depois. Vou pegar o Chá de Alice. Havia 3 palhaços ali. A Gabriela Argento, o Alan Benatti, o Denis Goios. Eles tinham o treinamento da máscara e, com a máscara, eles criaram o espetáculo. O Chá de Alice eram 3 clowns, uma cantora lírica e uma pianista, e um clarinetista. Então, aqueles 3 clowns criaram o seu texto, a gente trabalhou muito a partir do Alice do País das Maravilhas, da cena do chá, nós trabalhamos muito intensamente com o material que os 3 palhaços trouxeram, e esse material foi utilizado e foi criada a dramaturgia do espetáculo. O Quadrimatsi foi a mesma coisa, tanto que o Quadrimatsi, quando a gente agradecia, e também no Chá de Alice, quando a gente agradecia no final, a gente agradecia com a máscara, porque era assim, o espetáculo era dos clowns, né? E eram eles que eram os atores da peça, como no Chá de Alice eram os clowns que eram os atores da peça. Então isso é uma coisa. Quando você pega um texto, por exemplo, como Esperando Godot, do Beckett, onde existe uma indicação de personagens clownescos, né? Não é o clown esse clown não é a Elizabeth ou a do Porto ou depende que vão fazer. Os personagens são estudados pelos atores, né? E esses atores podem estudar e pesquisar a técnica, a linguagem para trabalhar isso com esses personagens. Isso é uma coisa. Se você quiser que o Depende, o Belo, a do Porto, a Elizabeth, eles montem Esperando Godot, aí o Godot, o texto passa pelo filtro desta máscara. E aí vai ser diferente. Entendem? Então, quando a dramaturgia nasce do jogo, dos workshops, das relações que são estabelecidas pelos clowns, é a dramaturgia que nasce via máscara. Quando a gente estuda e monta um texto, um trabalho, com personagens clownescos, a gente estuda a técnica, estuda a linguagem para aplicá-la na construção, na elaboração daqueles personagens, como no Godot. Segundo momento. Terceiro momento, não, eu não quero o Dago, a Beth, o Helder, a Aline, não quero eles, o palhaço, eles fazendo o Godot, eu quero os palhaços deles fazendo o Godot. Aí a gente vai ler o Godot com a máscara, e aí passa pelo filtro da máscara. Por isso que quando eu trabalho, por exemplo, com uma turma na escola e a gente vai fazer algum exercício com o palhaço, nunca dá tempo de pegar textos para fazer, porque você primeiro trabalha com essa máscara aparecendo e sendo aprofundada nos jogos, e normalmente o exercício, não chega no final do semestre, a gente chega até aí, a gente chega até o momento em que a gente abre uma aula para os colegas, para os outros professores, uma aula aberta, porque a gente não finalizou nada, a gente está no meio da pesquisa. Para eu chegar a apresentar um trabalho com os palhaços que seja, por exemplo, uma leitura deles de um Chekhov, que ficaria lindo, eu preciso de muito mais tempo. Porque aí eu preciso ver como é que esta máscara lê Chekhov. Lê no sentido de entender e se apropriar, né? E como ela vai expressar. Né? Chekhov tem personagens, por exemplo, no Tio Vânia, tem o personagem daquele agregado que mora ali
que é um personagem belíssimo, delicadíssimo, que quase não aparece, não fala, e que pode perfeitamente ser construído a partir de uma linguagem clownesca. Eu me lembro de uma montagem que eu assisti, em que esse personagem era feito pelo grande Abraão Far, um ator maravilhoso que nós tivemos aqui. Eu, quando fui assistir essa peça, a pequena cena que o Abraão fazia, que é uma cena em que o Vânia tem uma grande briga, e ele fala, ai não, por favor, não briguem, eu não gosto. E ele vai sair de cena, e ele sai, e ele quase batia na parede, aí ele voltava e não conseguia sair direito, ele foi aplaudido em cena aberta. Era um personagem de uma poesia, e são personagens do Chekhov, como, por exemplo, o criado que fica no final esquecido no Jardim das Cerejeiras. Né? Então, esses personagens em Chekhov podem perfeitamente ser pesquisados a partir dessa máscara. Né? Mas, é como eu falei, são 3 coisas distintas. Aline, que você está aí, não sei se era isso que você tinha me perguntado. É isso. É. Muito obrigada pela explicação. Imagina, por exemplo, a Vera Budi, há muitos anos atrás, muitos anos, eu digo década de 90, para vocês que são jovenzinhos, isso é outro século, né? A Vera Budi, eram 3 atrizes, eu não me lembro se era Ju Gontijo, quem era, meu Deus do céu, e a Dani, que fizeram As Filhas de Lear, era a Biti, quem que era? Desculpem, eu sei que a Vera estava. Eram 3, Dago, você chegou a ver esse espetáculo, Dago? Não. As Filhas de Lear era um espetáculo com 3 palhaças, 3 meninas, que faziam uma releitura do Rei Lear, das Filhas do Lear, com a máscara. Eram elas, as palhaças, que leram e traziam à cena as Filhas de Lear. Era um desbunde, espetáculo maravilhoso. Depois eu passo até para vocês o nome uma vergonha. Será que eu estou começando com Alzheimer? Já não lembro, mas eu me lembro claramente. São essas palhaças maravilhosas. Não me lembro se era a Biti. Eu sei que 3 grandes atrizes e passava pela leitura da máscara. Mas, por exemplo, quando a gente faz Godot, eu sou de uma geração abençoada que viu Godot com Eva Vilma, Lilian Lemmertz e Lélia Abramo e Maria Ilma. Elas não eram palhaças, mas elas faziam, entendendo que a linguagem estava presente ali. Né? Como vi também uma belíssima montagem com Rogério Cardoso e Denise Fraga, em que também percebia-se, né, Dago, essa compreensão clownesca desses personagens. O Jairo também, o Jairo Matos. O Jairo também, Jairo Matos. A Denise e o Rogério eram 2 palhações, e não era o palhação do Rogério, pelo menos, que é mais conhecido, mas era um estado clownesco dos 2, e era divertido, lindo e ingênuo ao mesmo tempo. Exato. Porque eles trouxeram exatamente aquilo que o Beckett pede, né? Que é esse estado, que era importantíssimo para esses 2 personagens. Né? Então, não é como o Dago falou, não era o palhaço do Rogério, nem da Denise, mas era um estado clownesco. Né? Maravilhoso. Beth, a Thaisa tem uma pergunta para você, ela vai liberar o microfone, é isso? Por favor, falem, corrijam, façam isso, tá? Por favor. Sim, Thaisa, cadê você? Tá Beth, oi, meu amor. Eu fiquei muito tocada com uma fala sua, quando você disse que o palhaço nos conecta com a nossa humanidade. E aí eu passei a refletir sobre tudo isso que está acontecendo hoje com a gente, né? Essa questão do isolamento. Acredito que quando a gente fala assim, e aí, tudo bem? Quem responde tudo bem é por educação, né? Porque eu acho que é meio que impossível estar bem hoje em dia. E foi fatal, assim, eu lembrar do que você falou num projeto parecido com esse, se não me engano, chama Janelas Abertas, da Escola Célia Helena, e eu acompanhei o seu encontro com eles por lá também. Você disse, eu até anotei, porque eu achei muito bonito o que você falou, não dá para entrar na mente de uma pessoa sem saber que ela tem vísceras, e o palhaço faz isso. Eu falei isso? Não. Falou! E eu queria, assim, se fosse possível,
para você justamente comentasse isso, sabe? Eu não sei se tem a ver com isso que a gente está vivendo, porque hoje eu vejo assim as pessoas bastante angustiadas, né, com uma sensação ruim e tal. E como que o humor pode trabalhar isso, né? Uhum. Se Thaís, puder. é interessante, porque você falou disso, né? A gente responde que está tudo bem. É sempre assim, virou um bordão. Está tudo bem dentro do possível, né? Eu sempre respondo assim, porque também acho ingrato da minha parte dizer que não está, porque, afinal de contas, estou viva. Tenho o necessário para viver nesse estado agora que nós estamos, com alimento, teto, e sempre você naturalmente passa a pensar em quem não tem isso, né? Faz uma grande diferença a gente estar aqui, por exemplo, no Zoom, né? E isso nos dá, de uma certa forma, um pequeno alívio, né? Com milhares, milhões de pessoas que não têm acesso a isso, não têm acesso a nada. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento, assim, eu tenho uma tia que tem 90 anos, vai fazer 91, todo dia a gente se fala, e ela fala todo dia assim para mim: o que está acontecendo? Eu tenho 90 anos e eu nunca vi isso. Nunca passei por nada parecido. Então, nós estamos realmente sendo testemunhas de algo muito, muito, muito intenso, de algo absolutamente inédito. Deve ter tido em outros momentos coisas semelhantes, na época da gripe espanhola, por exemplo, também havia essa preocupação, mas isso foi em 1918, 1919, era outro mundo, né? Então, eu acho que nós somos testemunhas de um momento único, e que vocês que são jovenzinhos, quando tiverem seus filhos, ou netos, depois os sobrinhos, ou crianças que estão agora ainda, talvez nem existam ainda, vocês vão poder contar isso, né? Vocês vão ter uma história muito forte para contar. Quando eu falei essa questão das vísceras, eu imagino, dentro do contexto, eu não me lembro exatamente o que eu tinha falado lá antes, mas é realmente isso, porque tem uma visão, às vezes, do palhaço, que é uma visão assim, um pouco poética, no sentido, sabe, o palhacinho feliz, assim, aquela coisa meio assim, com estrelinhas, uma coisa assim. Que, ok, é bonitinho, mas isso não nos conecta, porque nós somos seres humanos. E o palhaço, para mim, a potência maior dele é quando ele se conecta com o outro e faz o outro olhar para ele e pensar: puxa vida, eu te entendo, eu também já fiz isso, eu entendo a tua fragilidade em mim, eu entendo o teu não saber em mim. Eu posso aprender, eu vendo você, eu rindo de você, eu consigo rir de mim. E não é um riso sarcástico, sabe? Não. Eu falo, pô, meu, é verdade, somos assim. E para isso, não dá para você esquecer que nós temos vísceras, porque justamente não dá para você esquecer a nossa condição humana. Não dá para você pensar daqui para cima, né? Você tem que pensar nesse corpo na sua totalidade. E esse corpo é um corpo que faz xixi, que faz cocô, que come, que bebe, que dorme, que faz sexo, que respira, que transpira, né? E é isso que nós somos. Então, o palhaço faz você se conectar e aceitar quem você é. Eu não estou dizendo aceitar naquele sentido, eu sou assim, não vou mudar, não é isso, mas a sua humanidade. E, naturalmente, quando você faz isso, você aceita o outro, né? Não estou absolutamente pregando aqui o momento poliana, entendeu? Não é isso. Mas você olha para o outro com esses olhos de humanidade, né? Que para mim é o primeiro passo para se estabelecer um mínimo de diálogo entre os seres humanos. Não estou falando de pessoas que parecem humanas e não são. Estou falando de seres humanos dentro de um padrão aceitável. Tá? Não estou falando de sociopatas ou psicopatas. Né? Estamos falando de seres dentro de um padrão possível. Então, é importante. Que isso? Quem está tocando a campainha aí?
é importante que a gente aceite essa questão. Nesse momento em que nós estamos vivendo, eu acho que o humor que a gente está podendo desenvolver agora não é o humor da gargalhada, não é o humor, sabe, assim, na camada mais superficial, porque não dá para você fazer isso pensando no que está acontecendo no mundo. Então, eu acho que o humor possível agora é o humor que nos faz entender exatamente essa condição humana, né, que faz a gente ter um sorriso num lugar que nos acalente o coração, que nos faça entender que nós não podemos, de forma alguma, perder a nossa capacidade de sensibilidade. Né? Nós não podemos permitir que essa situação tão difícil nos endureça, nos enrijeça, nos torne insensíveis. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Porque situações extremas, às vezes, levam as pessoas a enrijecer. Eu acho que isso não é uma boa opção, né? Claro que a gente, em alguns aspectos, se torna, às vezes, mais duro, até por uma questão de sobrevivência. Eu vou dar um exemplo banal. Banal. Eu sou uma pessoa que nunca teve coragem de matar barata, nem matar bicho nenhum. Eu estou sozinha aqui nessa casa, com 3 cachorros, há praticamente 3 meses, né? Vai fazer 3 meses. E assim, eu não tenho ninguém para chamar para matar a barata. Então, eu tenho 2 opções, ou eu convivo com a barata ou eu mato a barata. Então, é impressionante, foi uma mudança minha absoluta, por uma questão de sobrevivência. Eu não posso conviver com as baratas dentro da minha casa. Então, nesse sentido, eu dei uma enrijecida por uma questão de sobrevivência cotidiana, né? Você começa a tomar certas decisões que talvez em outro momento eu falasse, Matilde, socorro, uma barata. Agora eu não tenho ninguém, então eu mato a barata. Mas eu acho que a nossa sensibilidade, a nossa escuta artística, nossa relação com a arte, a nossa relação com a vida, com seres humanos, não pode de forma alguma se enrijecer, né? E o humor é uma possibilidade de nós entendermos que nós somos humanos, que nós falhamos, né? Que os outros falham. Né? E aí eu olho para os meus cachorros, por exemplo, e eles me fazem sorrir. E eu faço coisas, às vezes, absurdas aqui em casa. Eu falo, meu Deus do céu, eu estou ficando maluca, e dou risada de mim mesma. Então, eu acho que há graus de humor que a gente deve e precisa continuar explorando. Criticamente falando, em termos políticos, eu realmente estou em crise, porque eu acho que o momento político que nós estamos vivendo já não permite mais nenhum tipo de caricatura, sinceramente. Eu não consigo mais pensar numa caricatura possível do momento político que a gente está vivendo, né? É tão grave que eu não consigo. Me desculpem o excesso aqui, mas eu acho difícil, né? Mas politicamente, não pensando agora nesse momento exato, mas politicamente também o humor é fundamental. Não é à toa que em épocas de ditadura, por exemplo, os humoristas, os comediantes eram a primeira leva a ser trancafiada no xadrez, né? Me lembro quando eu era menina, tinha Jararaca e Ratinho, uma dupla. Tinha comediantes na televisão que eles faziam programas e quando acabava eles falavam assim, compadre, até a semana que vem, não sei, vamos ver se a gente não vai, né, ver o sol quadrado, porque eles saíam às vezes do programa, que eram programas ao vivo, né, na TV Record, tudo, eles saíam do programa e iam direto para o Chilindró, iam direto para a cadeia, né, porque o humorista fala muitas vezes aquilo que não é dito em outras circunstâncias, né. Vários deles faziam isso, Juca Chaves, né? Hoje tem esse stand-up, não sei o quê, quem conheceu o Juca Chaves e ouvia ele cantando, e, né, já conhecia isso há 60 anos atrás, né, 50 anos atrás. O humor é muito perigoso. Deixa eu só terminar isso aqui. Claro, o humor é muito perigoso.
Humor é uma arma importantíssima. A gente tem que tomar cuidado para ele não ficar reiterando os estereótipos, né? Para ele não ser uma reiteração dos estereótipos do sistema. Mas quando ele vem afiado, quando ele vem com olhar crítico, meu bem, é muito duro para um ditador ver o povo rindo dele. Isso demole qualquer... né? Porque o riso, muitas vezes, também significa: "Oh, não estou com medo de você, não". E isso pode ser extremamente poderoso. Diga, querido. Eu fiz essa interrupção, né, porque a Dai, acho que tem uma pergunta para você, e acho que o Rodrigo tinha feito uma pergunta que tinha a ver com esse aspecto, né? Já respondeu sua pergunta, Rodrigo? Ótimo. Então pode falar, Dai. Oi, Beth, saudade. Cadê a Dai? Tô aqui, não sei, acho que tá... Ô, Priscila, ô, Diego, levanta daí, ô bando de vagabundo. Tá dormindo ali, ó. Tava esperando você falar isso, senão não é você, caramba. Eu vesti até de unicórnio pra Aqui, te ó, ver. pra te ver. Lindos. Adorei, Diego. Nossa, que massa. Amei. Beth, Cadê a Dai? eu acho que tem que passar pro lado, deve estar na outra página. Heitor? Oi, você tá me ouvindo? Se você for para o mouse na setinha do lado da tela, Beth, vai aparecer um outro campo para você ver mais pessoas. Isso. Ah, sim, entendi. Sabe o que é, Heitor? Eu não vou, sabe por quê? O meu computador, ele tá assim, se eu respiro mais forte, ele trava. Então não. Entendeu? Eu não posso respirar. Então, é sério, Jean, você tá rindo, mas é verdade. Se eu respirar, ele trava. Então, eu tô com a minha respiração bem levinha aqui, assim. Se eu puser a mão nele, eu sei que ele vai se voltar contra mim. Então, é a Dai da EAD? Isso. Eu da EAD. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Travou. Dai tá muito baixinho, amor. Tenta falar mais alto. Deixa eu bem ver. baixo, Mais Dai. alto Aumente agora? o computador. Eu? Tá no máximo. A Dai está um pouco baixo o volume. Talvez. Tá. Eu vou tentar explicar se você conseguir ouvir. Será Heitor. que é a Dai, Pri? É. É a Dai da EAD mesmo, Beth. Opa, Isso. a minha massagista. É a minha massagista. Eu tô com crédito de 10 massagens com ela. Isso. Qual é a pergunta dela? Teve uma vez em sala de aula que você comentou de 3 coisas que atrapalhavam um ator e uma atriz. E eu lembro que eu achei genial essas 3 coisas, mas eu não anotei na hora e isso ressoa na minha mente até hoje. Você vai lembrar, será, o que era? 3 coisas que atrapalhavam. Você não escutou, Beth? Eu vou passar para você. A Dai está trazendo que em sala de aula você falou sobre 3 coisas que eram essenciais para o trabalho do ator. É isso, Dai? Que atrapalhavam. Que atrapalhavam. Na verdade, 3 coisas que atrapalhavam o ator. E ela não conseguiu anotar na época, né, quando você falou isso em sala de aula, e ela quer saber se você consegue lembrar desse momento para poder falar um pouco aqui. Primeiro que você tinha que ter anotado. Né? Faça-me um favor. Sabia que é isso? Ela não deixou. Uma vez eu fui com um caderninho e você falou comigo, não pode anotar. Claro que não pode. Você está fazendo jogo, você não vai ficar com o caderno anotando enquanto você está jogando, enquanto você está improvisando. E nem levantando as calças também, não pode? Não pode, claro, nem ficar vendo Facebook, nem nada disso. Agora, depois acabou a aula, vai lá e anota. Eu vou saber lá o que eu falei no dia, meu Deus do céu. O que atrapalha um ator? O que atrapalha um ator? O que atrapalha? Bom, assim, 3 coisas que você acha. Primeira coisa que atrapalha um ator: autocrítica. Tô falando, pode ser que sejam 3 coisas bem diferentes daquilo que eu falei naquela época. Também o mundo era diferente, eu também era mais nova, então tudo bem. Cada dia que passa, depois de uma certa idade, vai rindo, Jean. Depois de uma certa idade, vocês vão entender isso. Para vocês, 1 ano não significa nada. Para mim, 2 dias, 3 dias já é a diferença entre não ter Alzheimer e ter. Então, a gente tem que ser, né? Tem que ter essa consciência. Então, a primeira coisa que eu, hoje, falando, tá? No dia de hoje, atrapalha muito o ator é a autocrítica.
Porque quando você está num processo de criação, de pesquisa, se você para ver se o que você está fazendo é legal, para ver se o que você está fazendo é inteligente, para ver se aquilo que você está fazendo está bonito, está bacana, você automaticamente trava. Não é função sua. Faça. Eu sempre falo, eu faço, vai fazendo, entendeu? Se tiver uma porcaria, se não for nada disso, o teu diretor vai chegar para você e falar, ó, não é isso daí, procura outro caminho e tal, faça. Segunda coisa é o bom gosto. Agora, isso é muito perigoso de falar, eu vou explicar direitinho também, tem a ver com a autocrítica, que é o seguinte, claro que, porque primeiro bom gosto já é um conceito, né, que a gente tem que teria que fazer toda uma reflexão sobre isso. Mas é aquela coisa assim, de querer fazer coisas bonitas, sabe, uma coisa bonitinha, uma coisa assim bem acabada, né? Essa coisa assim. Eu me lembro do Guilherme Santana, o grande ator Guilherme Santana, acho que o Dago não vai lembrar disso, não sei se você estava no camarim lá no Folias. A gente estava fazendo Babilônia, Guilherme Santana entrou no camarim, estava o Marcão no camarim, acho que estava na porta assim, o Guilherme entrou e falou assim, Marco Antônio Rodrigues, eu já tinha me esquecido desse seu maravilhoso mau gosto. Que parece uma frase esquisita, mas que eu entendo perfeitamente o que ele queria dizer, né? Essa busca, às vezes, pelo apolíneo, sabe? Por aquilo que é belo, no sentido, assim, mais... Né? Sabe? E a gente não pode. Às vezes, o que você está fazendo está num outro território de beleza. Babilônia estava num outro território de beleza. Era um espetáculo incômodo, bufões em cena. Era um espetáculo que tinha a beleza no outro campo, né? Tinha gente que assistia o espetáculo com muito incômodo, né? Então, o ator, essa busca por esse bom gosto, por essa beleza, por uma estética que não está associada e que não nasce de uma ética específica, né? Isso também não é bom para o ator, né? Eu acho que, quando eu falo dessa autocrítica, é também, voltando à história do palhaço, é esse medo do ridículo, medo de não dar certo, medo das pessoas rirem da gente, medo do fracasso. Tudo isso só trava o nosso trabalho, só atrasa e atrapalha o nosso trabalho, né? Não ter medo do desconhecido é importante. É importante, vai, faz, né? Pode ser que aquilo que você esteja fazendo não sirva para nada, ou talvez não sirva para você, mas sirva para outro ator, uma atriz que está contigo lá e que pode, de alguma maneira, se inspirar a partir daquilo. Então, para mim, procurar as coisas bonitas e boas, assim, num processo de pesquisa, nessa beleza que eu digo assim, nessa estética, né? Eu acho que atrapalha. Autocrítica em excesso eu acho que atrapalha, essa necessidade de dar certo, de fazer a coisa certa, de preencher as expectativas, eu acho que tudo isso atrapalha um processo de criação, de pesquisa e criação de um ator, né? O ego tem duas facetas aí, eu não vou nem entrar na questão do ego, porque aí vem o Elder e aí vem o Sartre, e aí não sei o que, eu não quero nem pensar nesse assunto. Mas, não, estou falando disso porque tem um orientando meu que está fazendo uma coisa lá de Sartre, o ego, não quero pensar nisso. Mas o ego, para mim, tem dois aspectos interessantes. Ego que eu estou dizendo no sentido bem, eu vou dizer assim, não profissional, psicológico, no sentido bem assim, tá? Falando como atriz. Por um lado, ele é absolutamente necessário, porque se o ator sobe no palco e morre de medo das pessoas e não quer que as pessoas vejam ele ali, não sei o que, desculpa, vai fazer telemarketing, muda de profissão, né? Você tem que estar lá, eu estou exposto nesse momento, né? Tem gente me olhando e eu gosto disso. É diferente da vaidade. É uma aceitação de que naquele momento você está com a bola, isso faz parte, né? É a mesma coisa que tem um texto lindo que chama O Medo do Goleiro Diante do Pênalti. Não dá para um goleiro ter medo assim, ele tem que saber que naquela hora ele vai fazer o que lhe cabe e o cobrador de pênalti tem que saber que naquela hora vai fazer o que lhe cabe, né? Agora, o ego, o lado do ego que atrapalha a gente é exatamente esse que quer ser admirado e adorado e amado e que seja dito para ele que ele só acerta, que ele faz coisas maravilhosas, principalmente em processo de ensaio. Porque aí ele vai mesmo apostar naquilo que ele já sabe. E aquilo que ele já sabe é carta marcada, né?
é o acertar pequeno, é pedir a pizza de mussarela todo delivery, né? É só pizza de mussarela, né? Tudo bem, eu gosto de pizza de mussarela, mas precisa também, né? A gente precisa entender que há outras possibilidades, né? Tudo isso que eu estou falando, gente, eu estou falando assim. É claro que na prática as coisas vão se, né? São dinâmicas. A gente está falando assim, porque a gente está falando sobre, refletindo sobre, né? Dai, você tinha obrigação de ter anotado isso, tá? E dona Priscila, e o seu Jean tinha obrigação de também lembrar disso e me ajudar. Beth, aproveitando que a nova geração da EAD está aqui entre nós, pensando nessa perspectiva, né, de formação de ator, nesse momento em que a pandemia vem e altera todas as relações, né, de sala de aula, de treinamentos, como isso tem afetado também como você tem olhado também para essa nova realidade, né, de aula online? É possível, né, ter uma perspectiva de um treinamento de clown, né, tipo de maneira remota? Como você tem encarado esse momento numa perspectiva da arte e educação, né? Heitor, essa é a pergunta mais difícil mesmo que você faz, porque é o nosso grande, é a nossa grande questão lá na EAD, na USP em geral, no Célia Helena, em todos os lugares. Porque, é claro, é óbvio que não é o que a gente quer, né? Não é o que a gente sonha fazer, né? Não é o nosso território primeiro de trabalho, né? A Aninha, professora de corpo na EAD, ela arranca os cabelos e fala: não posso dar aula, preciso tocar na coluna desses meninos, preciso pôr a mão neles, eles precisam pôr a mão, a escovação, tocar, não é possível. Claro, né? Então, eu acho que a gente está vivendo esse momento, essa bolha, não sei o que está acontecendo, não sei como chamar isso, que é assim, por um lado, é assim, é o que temos. Não dá para ter uma nostalgia de um passado recente que nos foi abruptamente tirado de um dia para o outro. E é literal, né? É de um dia para o outro. Não é uma coisa que durou meses e chegou nisso. Foi literalmente de um dia para o outro. Então não dá para ter essa nostalgia do que foi e não dá para ter uma nostalgia do que nós achamos que seria. Sabe, a nostalgia do futuro? Não dá. Não dá. Então, assim, nós ficamos num lugar que é assim, o que é que nós podemos fazer hoje? Né? Por exemplo, nós estamos aqui agora fazendo isso, né? Quando a gente conversa com os alunos, e os meninos estão aqui, podem me corrigir, nós temos tido muitas conversas sobre isso. A outra alternativa seria fechar o computador, fechar o celular e cada um ficar no seu lugar esperando para ver o que vai acontecer, que nós não sabemos nem que nem quando vai acontecer. Então, o que a gente está procurando fazer é, basicamente, talvez eu esteja sendo muito simplista, basicamente é estarmos juntos, sabe? Estarmos juntos. Poder saber que, ai, querida, a Dai ali, só de ver a Dai, meu coração aquece. Né? Então, essa possibilidade de estarmos todos conectados, juntos, eu acho que é a base do que se está tentando fazer. Óbvio que nenhum professor está querendo cumprir o seu programa, porque isso não teria o menor sentido, cumprir o programa. Não há possibilidade de cumprir o programa aqui, né? Tudo que eu estava pensando em fazer com o primeiro ano, não há a mínima possibilidade de fazer aqui, né? O Akito ou qualquer outro professor. Então, nós estamos diante de uma tela, procurando estar com os alunos, os atores em formação, nos escutando, trocando informações, trocando impressões, trocando possibilidades de entender um pouco essa plataforma e ver o que pode ser pesquisado e feito nela, através dela. E de alguma maneira, fazendo isso, a gente está, de alguma maneira,
pensando num futuro que a gente não sabe quando vai acontecer, como vai acontecer, mas que necessariamente depende deste momento. O futuro não será a retomada do dia 14, 15 de março, como se a gente tivesse dormido no dia 14 de março e acordado no dia, sei lá, 22 de fevereiro de 2021. Não é isso, não vai ser esse lapso de tempo em que a gente dormiu e acordou, como a Bela Adormecida acordou com o beijo do príncipe. O que acontecerá no dia 22 de fevereiro será a consequência direta disso que nós estamos fazendo hoje, do que nós faremos amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Então, é entender o que pode ser feito em conjunto com as pessoas neste momento, com estas ferramentas que nós temos. Você imagina, se para essa moçada é difícil, imagina para mim, por exemplo, que ainda sou da geração que teve que aprender a lidar com videocassete, né? Então, assim, as mudanças são muito rápidas, né? E tudo bem, eu estou aprendendo, eu falei no começo para o Heitor, estou tentando colocar papel de parede aqui, ainda não consegui. Quando isso tudo se transformar num próximo momento, o que nós vivemos juntos aqui vai fazer parte do nosso patrimônio poético, nosso patrimônio ético, nosso patrimônio de vida, nosso patrimônio afetivo. O que nós estamos vivendo juntos aqui será compartilhado para sempre por nós, e só por nós, né? Nós todos teremos uma memória construída juntos que será nossa, e que com certeza vai se refletir e vai ser o primeiro passo de um momento em que a gente não precise mais estar diante dessa tela, né? Agora, neste momento, para mim, estar aqui, por exemplo, com vocês, é fundamental para a minha sobrevivência artística, minha sobrevivência como ser humano, como artista, como, né, como uma pessoa que precisa estar em contato com os outros. Eu sempre falo isso, não sei se eu vou ser repetitiva, mas quando os astronautas, porque sim, apesar de haver toda uma teoria em contrário, eles pisaram na Lua, e sim, a Terra é redonda. Quando os astronautas que pisaram na Lua, todos eles voltaram depois tendo que fazer um tratamento psicológico intenso, porque olhar para o seu planeta estando fora dele deu uma ruptura, um despertencimento muito forte, né? Então, eu acho que de uma certa maneira, a gente agora, o fato de você ficar dentro da sua casa, com as portas fechadas, né, não podendo olhar para as outras pessoas na rua, não podendo conversar com estranhos, assim, né, isso a gente também passa por essa possibilidade desse despertencimento, que, por um lado, tem uma coisa boa, que é você parar para se ver com mais calma, respirar, olhar para coisas que antes você não olhava, fazer coisas que você não fazia. Eu comentei isso com uma aluna, eu estou com um pé de manjericão aqui, que eu nunca tinha reparado que estava crescendo, e agora eu olho ele todo dia. Então, estar prestando atenção em pequenos detalhes assim, está me modificando, né? Porém, não estar em contato com as outras pessoas, não pensar teatro, não pensar arte, isso me faria um mal terrível. Então, aqui, eu, de uma certa maneira, é a possibilidade que eu tenho de estar conectada com os meus pares e de me alimentar, né, como pessoa, como artista, né? Então, é o que nós temos neste momento. Daqui para frente, nós vamos construir juntos novos momentos e, em alguma outra etapa, nós estaremos em uma outra realidade. E, volto a dizer, para mim, será o fruto disso que nós estivermos construindo agora, né? Não será o dia 16 de março, de novo, ou o dia 17 de março, né? Não sei, desculpem, estou divagando. Mas que lindo, né? Essa Mas só para divagação.
Só finalizando isso que você me perguntou. Claro que didaticamente, pedagogicamente, nós estamos vivendo um momento que não é o momento, não é a tentativa de continuar o percurso, entende? Não, agora vamos adaptar o programa a isso aqui. Não, é outra coisa. Outra coisa. Eu tinha puxado a fala, Beth, mais no sentido de pontuar para as pessoas que se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta a fazer, já aproveita, que a nossa conversa estava prevista para encerrar às 9h30, nós já estamos em 9h40, tá? Então, já aproveita esse momento que passou rápido nessa noite fria, mas calorosa, né? De tanto afeto e riqueza de experiência. Não sei se você consegue ver o chat, Beth, da nossa conversa, mas a Bárbara Guirado, que é a nossa programadora cultural aqui do Sesc Birigui, está escrevendo, né, está agradecendo por esse momento, Beth. É a primeira vez que tem a oportunidade. Eu que agradeço, gente. É a primeira vez que ela tem a oportunidade de te ouvir e sua capacidade de ensinar é emocionante. Imagina. Quando você me chamou, e aí também quando o Samir me chamou lá no Célia, e depois hoje à tarde o Tiago Bechara, eu falei, meu Deus, por que eles me convidam? Eu não sei o que falar, não tem nada de interessante para dizer. Então, na verdade, é muito mais assim, ouvir vocês e ver vocês que é fundamental para mim. Nossa, essa troca de olhares, sabe? Assim, é o que nos mantém. Eu só tenho que agradecer, pelo amor de Deus. Só tenho que agradecer, né? Fabiano Amiguti, querido, nossa senhora. É engraçado, né? A tecnologia tem isso, né? Por um lado, ela é fria, ela é isso, ela é aquilo, a gente não se toca, a gente não se pega, não sei o quê. Por outro lado, neste momento, por outro lado, o que seria de nós se a gente não tivesse isso, né? Já pensou? Cada um de vocês está numa cidade, nossa. Chegou uma pergunta aqui quentinha. Enquanto eu faço essa pergunta quentinha que veio na caixa postal, escrevam a cidade de onde vocês estão falando, porque a Beth também consegue visualizar, né, de onde é que a gente... Até onde, né, essas nossas conversas chegaram. É uma pergunta que vem do nosso espectador chamado Dagoberto. Ele pergunta o que mudou na sua carreira depois do espectador pelado te entregar a revista dele em quadrinhos em cena. Você não ia ficar sem fazer a pergunta, não conseguiu da outra vez, agora você conseguiu, né? Tudo bem. Na live que eu fiz, ele não conseguiu fazer essa bendita pergunta. Rapidissimamente, porque eu sei que nosso tempo está curto, deixa eu só localizar as pessoas para entenderem de onde vem a pergunta. Há muitos anos a gente fazia um espetáculo do qual eu tenho uma lembrança só de amor e do qual eu me orgulho muito, que é o El Dia Que Me Queiras, no Folias, direção do Marco Antônio Rodrigues, com o Dago, com pessoas, pessoas magníficas, Reinaldo Maia como ator, né, Dago, foi um momento, foi uma epifania na nossa vida, aquele espetáculo. Dago fazia o Gardel, Carlos Gardel, e um dia, uma noite, no terceiro ato, a gente estava com o Gardel em cena, tudo, terceiro ato, eu vi uma movimentação na plateia, um rapaz levantando da plateia, e lá no Folias, a plateia estava colocada lá de dentro do palco, o cenário ficava do lado assim, que dava para a rua, porque várias vezes a gente abria a porta, entrava e saía personagem pela porta da rua. E quando eu vi o rapaz se levantando, eu imaginei, meu Deus, ele quer ir ao banheiro, vai ser um trampo para ele poder dar a volta por onde ele vai passar para ir ao banheiro. Eu vi, e sabe aquelas coisas que acontecem em um segundo, mas você vê tudo em câmera lenta? Eu vi ele saindo, levantando lá de cima, de repente eu vi ele abaixando a calça, e falei, meu Deus, o que está acontecendo? Tudo isso durou um segundo, mas eu fui acompanhando. O resultado, quando ele chegou no palco, ele estava completamente nu, em pelo. E ele veio na minha direção com uma mão para trás, uma na frente, e ele foi trazendo a mão de trás, bem assim, em câmera lenta. Eu pensei, vou morrer aqui, porque ele veio na minha direção. Eu pensei, que bom, eu vou morrer, vou ficar famosa, vou sair no Jornal Nacional. Morreu no palco, levando um tiro, uma facada. Por um segundo eu falei, ai, que legal, eu vou ficar famosa. E ele aí me esticou um pedaço de papel assim enrolado, não sei o que tinha. Nisso que ele esticou, o Marcão veio, o Marcão estava lá em cima na técnica, pulou de lá, o Atílio, o Tilinho, pulou do outro lado, os dois pegaram o rapaz e saíram com ele, abriram a porta da rua e jogaram ele pelado na rua.
isso tudo durou o quê, Dago? 30 segundos, 1 minuto. A plateia, e ele veio, e ele ficou de frente para a plateia, assim, parecia aquela imagem do Da Vinci, sabe? Assim, de frente para a plateia, assim. E aí ele completamente, mas no impelo mesmo. Aí deu aquele segundo, né? Aí vira o Maia para o Dagoberto e fala assim: pois é, senhor Gardel, veja, a nossa juventude aqui em Caracas está perdida. Veja o caso desse rapaz, por exemplo. E muita gente da plateia achou que aquilo era a cena da peça, porque o Maia foi com tudo. Nossa juventude está perdida, veja esse pobre rapaz aqui em Caracas, não sei o quê. Agora, foi assim, em 30 segundos, realmente, eu acho que nós vivemos emoções desde o assombro total, o pavor total, ao mesmo tempo a vontade de rir, de parar, mas não paramos o espetáculo, seguimos, não paramos o espetáculo, com muita dignidade, muita gente assistiu e achou que foi uma puta cena. Foi intenso, aquela noite foi intensa. Eu imagino o susto e a capacidade de escuta desse momento, né? Tipo, que mudou todo mundo, né? Foi. E foi assim, faltou 1 segundo para a gente se descontrolar e parar o espetáculo, né? Mas aí, só amarrando isso, aí entra aquilo, tudo que nós falamos até agora. Nós éramos um elenco de jogadores, atores, tão afinados, né? Era um elenco tão afinado, era um elenco que se entendia sem precisar falar, respirava junto. E isso fez com que ninguém se desconectasse, com que ninguém se apavorasse. Entende? A respiração conjunta segurou e a gente continuou. Isso é muito importante, né? Isso é estar em cena, isso é presença, é escutar o que está acontecendo no momento. E aceitar, é claro, o que está acontecendo no momento e seguir, né? Acho que foi. Talvez se fosse ou fossem outras pessoas em outro local, talvez a gente tivesse parado e se descontrolado. Mas naquele momento acabou virando uma das histórias do Folias. Que lindo, Beth. Tantas histórias boas, experiências, aprendizados nessa noite aqui. A gente tem pessoas de Birigui, Penápolis, Ouro Preto, Barretos, Mogi Guaçu. Tem a Priscila que está no Butantã, lá em São Paulo. Tem a Ela e o caravana. Diego estão lá. A caravana EAD, que está lá em São Paulo, pelo visto. Temos Santos. A Iraci, que não escreveu aqui, mas ela está lá em Nova York, nossa correspondente internacional. Pelo Tá nos amor de acompanhando. Deus, é muito chique. Muito chique. Nossa, estamos internacionais. Pessoal, a gente já está em 9h48. Acho que a gente encerra o nosso encontro esta noite com essa presença da Beth. Em nome da CIE Alternativa, eu agradeço imensamente, Beth, a sua presença, a sua troca. Eu agradeço, imagina, por esse presente, né? Um presente que vocês me deram, imagina. Um alimento muito grande, porque aqui, né, para as pessoas que estão mais localizadas ao interior do estado, tem um pouco de dificuldade de acessar e trocar com alguns artistas, né, alguns formadores. Então, diminuir essas distâncias através da tecnologia é algo muito enriquecedor, né? Aproveitar a tecnologia naquilo que ela pode ser maravilhosa, né? Sem dúvida, né? Aproveitá-la no que ela pode ter de bom. Eu queria também dedicar essa nossa noite a 2 grandes artistas que nos deixaram essa semana, ao Yaakov Hillel, que também passou pela minha trajetória e me formou enquanto ser humano, enquanto artista, a Maria Alice Vergueiro também, que eu não tive contato, né, próximo, mas tive a experiência de vê-la em cena, né, um momento muito importante de lembrá-los, né, que ajudaram a formar esse imaginário aí do teatro paulista, do teatro brasileiro, e que atravessou cada um de nós em momentos muito diferentes. Dedicar também às outras pessoas que não estão mais nesse plano terreno, né, que se partiram diante de toda essa pandemia. E eu acho que nós que estamos aqui nos cuidando, né, temos um papel muito importante depois, durante esse percurso, né, de nos cuidar e cuidar de quem está próximo de nós, e depois, quando tudo se normalizar, né? Estamos fazendo teatro e não deixaremos de fazer, independente de onde a gente esteja. Então, a noite de hoje tem esse aspecto muito especial.
Estamos aqui e temos a obrigação de lembrá-los, de contar e de falar sobre eles para as próximas gerações, não é? Maria Alice Vergueiro, nós conhecemos muito bem. A Yakov foi meu professor na EAD, me dirigiu, é um dos meus maiores mestres. Só posso falar uma coisa rapidíssima? Claro, A claro. gente estava fazendo Solidão, estávamos ensaiando Solidão no Folias, faltavam poucos dias para a estreia, eu estava completamente sem saber o que fazer. O Marcão virou para mim e falou assim, porra, meu, faz as tuas loucuras aí, faz uma das tuas merdas aí, uma das loucuras que você faz sempre aí, para ver, experimenta. E imediatamente eu pensei, naquele momento eu pensei, como será que a Maria Alice Vergueiro faria isso? E quando eu pensei na Maria Alice Vergueiro, imaginei ela fazendo aquela personagem que era a puta, da velha puta lá, eu falei, gente, como será que a Maria Alice faria isso? Imediatamente veio uma imagem dela, uma possibilidade dela fazendo, e a partir dessa imagem foi que eu fiz a velha puta de Solidão. E eu tive a grande alegria dela ir assistir. Então, são ícones, são os grandes titãs do nosso teatro, que estão partindo, mas nós temos a obrigação de lembrá-los, lembrar deles, de sermos testemunhas e de contarmos para as outras pessoas e falarmos dessas pessoas, né? Porque existe a morte física, mas o que eles fizeram aqui não se perde jamais. Eles e todos os outros que estão indo. Então, a nossa obrigação de honrá-los. Quando um artista morre, infelizmente, nós não pudemos ir ao velório, nem ao enterro, nem da Maria Alice, nem do Yakov. Quem já foi a um velório e quem já foi a um enterro de um artista sabe que na hora em que o caixão está baixando, a gente bate palma. Então, essa é a maior honra, essa é a maior homenagem que a gente pode fazer a um artista, né? Bater palmas. Então, nossa maior homenagem é continuar o nosso trabalho. Em nome deles. Obrigado a todos e todas que estão aqui nesse momento. Obrigado, Beth, obrigado, Dago, obrigado, Eldo, obrigado a cada um de vocês. Que a gente possa ficar firme para contar essa história, né, que ela precisa ser contada. Tá? Próxima semana a gente segue com Conversas Isoladas com a Sandra Spreusser, também uma das professoras da EAD, e a gente vai olhar para esse momento de uma perspectiva filosófica, né, trazendo muito teatro grego e antigo. Tá bom? Boa noite, se cuidem. Obrigada a todos. Muito obrigada. Fiquem bem.